Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 1, verso 18 ao verso 25. Amém? Vamos lá. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: Filho de Davi, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Traduzido, é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Oremos. Pai, na tua presença nos colocamos, a tua palavra está exposta, e que ela possa produzir, ó Deus, fruto de justiça, possa produzir esperança no nosso coração, como sempre. Nós pedimos a tua misericórdia, a tua graça sobre nós, e a compreensão da tua palavra. Em nome santo de Jesus, nós já te oramos. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós temos aqui uma situação em que José, que era descendente de Davi, na sua linhagem, no capítulo 1 mostra a linhagem de Jesus até José. Jesus nasceu numa família da descendência de Davi. Jesus não era filho natural de Maria e José, claro. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele foi gerado e não foi criado, que Jesus é incriado, todos sabem disso. Jesus, sendo Deus, ele é antes de todas as coisas. Então a natureza humana de Jesus, ela foi gerada pelo Espírito Santo em Maria. E nesse momento, José, achando ali, já desposado de Maria, antes de coabitar com ela, soube que ela estava grávida. E só por causa disso, ela digna de pena, poderia ser alvo de uma pena de morte, por apedrejamento. Uma mulher que adulterava era apedrejada, segundo a lei de Moisés. E Maria estava, exposta a isso. Então José, sabendo disso, ele se afastou, e sendo um homem justo, um homem temente a Deus, ele se afastou de Maria secretamente, diz as Escrituras. Ele tentou deixá-la secretamente, sem ninguém saber, sem fazer alarde, para que Maria não sofresse a pena de morte. Mas um anjo visitou José, e a Bíblia é clara sobre isso. Aqui no verso 20 você pode ver. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e ele lhe porá o nome de Jesus, que quer dizer o Senhor salva, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aí foi essa situação que José se afastou de Maria, tentou se afastar de Maria, mas um anjo lhe apareceu e lhe advertiu: José, não se afaste de Maria, porque ela não tem culpa de nada disso. Ela não lhe traiu. Ela está grávida realmente,
mas do Espírito Santo. Eu fico imaginando, pessoal, o que é que passou na cabeça de José nesse momento. Pense direitinho. Ele se casou com Maria, sem antes de tocá-la, antes de coabitar com ela, soube que ela estava grávida. Passou milhões de pensamentos. Mas por quê? Porque ela me disse, o que ela achou, porque ela não me disse isso antes, se ela não gostava de mim, porque ela se casou comigo, se desposou comigo. Passa milhões de perguntas. O que foi que eu fiz? O que foi que eu não fiz? Pense direitinho o que passaria na sua cabeça. O camarada entrou em parafuso, meu irmão. E ninguém pode dizer que o que ele fez você não faria, porque talvez você fizesse até pior. Mas o camarada entrou em parafuso. Se decepcionou com a mulher que ele julgava pura. Uma virgem. Uma autêntica judia. Uma autêntica judia. Uma mulher que era conhecida no meio da sociedade que vivia. Uma mulher, segundo o testemunho, era uma mulher que cumpria com as suas tradições, uma mulher correta. Mas de repente, o camarada tem uma decepção que acabou com a vida dele. Eu imagino o tempo que ele passou ignorante daquilo tudo. De repente invadiu uma nuvem cinzenta na cabeça de José. Já viu aquele filme, aquele desenho animado, uma nuvem cinzenta cheia de raio? Foi mais ou menos um negócio desse jeito assim. E o pior, a nuvem cobriu o rosto dele. Só ouviu o raio. E o camarada desesperado, desgovernado. Acredito que talvez ele quisesse desabafar com alguém, mas tinha medo. O camarada desesperado, a primeira coisa que ele faz é procurar um amigo errado para desabafar. Mas ele vai guardar segredo. Aí o camarada tem um amigo melhor do que ele. Aí fala para o amigo que é o melhor amigo. Aí o melhor amigo do amigo tem um melhor amigo que fala para o melhor amigo do melhor amigo do melhor amigo. E assim, meu irmão, daqui a pouco está todo mundo sabendo. É sempre assim. Mas José se calou. Se calou e sofreu calado. Sofreu lá no interior dele. Aquela nuvem cobriu a cabeça daquele homem. Mas ele precisava passar por esse momento. Ele precisava passar por meio dessa nuvem sombria. Agora, pessoal, já pensou se José não ouve o anjo? Já pensou se José, o anjo foi lá a ele, mas ele talvez dissesse que nada, isso é voz da minha cabeça, isso é minha imaginação. Já pensou se ele não tivesse ouvido o anjo? E voltado e recebido Maria? Ele estaria afastado para sempre da luz gerada pelo Espírito Santo em Maria. Para sempre. Ele iria embora com toda a boa intenção do mundo, mas ficaria Maria com o menino. Com o menino Jesus, o Salvador de toda a humanidade. Ia José embora, com a nuvem preta cheia de raio na cabeça, e Maria ficaria com a luz gerada pelo Espírito Santo. Mas José resolveu dar ouvido ao anjo. Eu vou ouvir esse anjo. Eu vou receber Maria. E José, por causa disso, foi participante do maior fato ocorrido na história da humanidade, a encarnação do Verbo. Ele viu, testemunhou com os olhos dele, ele viu o Salvador, ele cuidou do Salvador, ele viu, testemunhou dos milagres do Salvador, ele tomou conta, viu o crescimento do Salvador, ele falou com o Salvador. Sabe por quê? Porque José passou por dentro da nuvem de tribulação.
E tem muita gente correndo da nuvem de tribulação. Tem muita gente achando que a nuvem de tribulação é porque de repente você foi injustiçado, ou você está em pecado, tem 1000 pensamentos na cabeça, só não entende que essa nuvem de tribulação é necessária para que você cresça e amadureça. Mas em nome de Jesus eu te peço, meu irmão, nunca deixe que uma nuvem de tribulação afaste você da luz concebida pelo Espírito Santo para a sua vida. José poderia ter perdido isso, e muitos têm perdido. Tem perdido os planos de Deus, os ideais de Deus para a sua vida, porque não quer passar pelos momentos de dificuldade, os momentos de indecisão, os momentos de incerteza, os momentos de tristeza que a vida prepara para nós. Não porque Deus é sádico, é porque a vida é assim. No mundo tereis aflições, mas regozijai-vos e exultai, porque eu venci o mundo, diz o Senhor. Ele teve também aflições e ele passou por nuvens de tribulação também, e muito mais do que qualquer um aqui tem passado. Ali no Getsêmani, quando ele suou gotas de sangue, e Getsêmani significa lagar de azeite, um lugar onde Jesus Cristo sofreu mais do que toda a sua vida no seu ministério. Ali ele sofreu uma perspectiva, sabe de quê? Não foi só de estar pregado na cruz, nem de se levar o chicote nas costas, e nem ser pregado o prego na mão, não. Nem ser humilhado só por causa disso, não. Ali ele sofreu a dor da separação do Pai. Ele sabia que no momento que ele fosse grudado naquela cruz, fosse pregado naquela cruz, o homem Jesus estaria sem a comunhão com Deus. O homem Jesus. A natureza humana de Jesus não teria mais comunhão com Deus. Por quê? Porque sobre a natureza humana de Jesus estariam o meu e o seu pecado. E Deus, a santidade de Deus é antagônica ao pecado. Deus não tem comunhão com o pecado. Então o homem Jesus, a natureza humana, não a divina, a natureza humana de Jesus, por alguns minutos, por algum tempo, por algumas horas, esteve separado do Pai. Por isso que ele disse: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por causa da separação, porque ele representava o nosso pecado. Nosso pecado estava sobre ele. E Jesus sofreu grandes nuvens de tribulação. Mas ao terceiro dia, quando ele disse: está consumado, o pecado foi vencido, a morte foi vencida, e ele ressuscitou ao terceiro dia em glória, habitou entre nós, ascendeu aos céus, está vivo à destra de Deus Todo-Poderoso, reinando para sempre num trono glorioso, e voltará para buscar a sua igreja. Ele passou por toda a nuvem de tribulação, porque precisava passar. Em Hebreus, no capítulo 12, Hebreus, deixa eu ver aqui. Ou melhor, o capítulo 5 de Hebreus, verso 8, diz o seguinte: capítulo 5, verso 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que o quê? Padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus sofreu porque ele precisava sofrer. Ele era o Filho de Deus.
E dentro da sua perspectiva ministerial, precisava, logicamente, o sacrifício da cruz, para que nós pudéssemos ser redimidos. Saiba que a nuvem de tribulação que talvez você esteja passando, seja necessário primeiro para que você cresça, para que você se desenvolva. É necessário que essas nuvens passem na nossa vida, porque é impossível atingir a maturidade sem passar por dificuldades. Um avião, para passar e alcançar um voo de cruzeiro, ele tem que passar pelo meio das nuvens, tem que passar pela turbulência. E para que você alcance um voo de cruzeiro na sua vida, é necessário que você passe por turbulências. E muita gente quer abandonar a luz gerada pelo Espírito para nós e o plano que Deus tem para nós, até às vezes abandonar a salvação dada por Cristo. A pessoa, ela às vezes prefere abandonar tudo do que suportar as nuvens de tribulação. E as pessoas começam a querer mais se livrar dessas tribulações do que enfrentá-las, dos desafios oferecidos, do que enfrentá-los. Preferem um comodismo do que um crescimento diante de Deus. Como é que você pode conhecer? Como é que você pode conhecer um provimento de Deus sem antes conhecer a escassez? Como é que você pode conhecer o consolo de Deus sem antes conhecer a angústia? Como é que você pode conhecer a segurança da presença de Deus sem antes conhecermos a fragilidade da solidão? Como é que podemos conhecer a força do Deus vivo sem antes vermos expostas as nossas fraquezas? Como é que podemos conhecer a sabedoria de Jesus Cristo sem antes tomarmos consciência da nossa ignorância? Como é que podemos conhecer a humildade do Senhor Jesus Cristo sem antes vermos cair por terra o nosso orgulho? Como? É impossível. É impossível você conhecer a humildade de Jesus sem se deparar com o seu orgulho. Você não consegue conhecer a provisão dele sem antes passar por escassez. Você não consegue conhecer as suas promessas sem antes passar pela angústia da incerteza. As nuvens são necessárias, irmãos. E se você está passando por uma nuvem escura, sombria, cheia de raio, com turbulência à vontade, saiba que depois dela você vai encontrar o brilho do sol que há em Jesus Cristo. Agora, não desista de passar por ela. Não abra a mão da luz que foi gerada pelo Espírito para você. Não abra a mão das promessas de Deus para você. Passe por todas elas. Eu conheço a mão poderosa do meu Redentor, porque eu sei que Ele vive. Tem situações, irmãos, que são muito maiores do que a gente. Como é uma situação dessa que nós vamos enfrentar agora? Muito maior do que eu. Mas eu conheço um Deus que é muito maior do que os meus medos, do que a minha ignorância, do que a minha insegurança. Ele me deu mais do que provas de que Ele está presente na minha vida, sempre. E todas as decisões que nós tomamos é nele. Como é que nós podemos conhecer a grandeza do Deus vivo, se nós nos acovardamos diante dos desafios da vida? Como é que nós conhecemos o impossível de Deus, sem antes colocar o pé na água e ver ela se abrir em paredes? Deus nos abençoará
Agora, em nome de Jesus, passe pela nuvem. Passe, segura o volante do avião e alcance um voo de cruzeiro na sua vida e deixe Deus, os raios do sol do Espírito, do sol da justiça, alcançar a sua vida. Colha todo e qualquer aprendizado que você puder dentro da nuvem, porque você vai precisar ajudar outros a sair de nuvens. Como é que nós podemos, pessoal, conhecer a abrangência desse grande amor, do amor de Deus, sem antes tomarmos consciência da frieza dos nossos corações? Tem muita gente que dá de cara consigo mesmo, com a sua rebeldia, com a sua frieza, com a sua insensatez, com a sua indiferença, com as coisas de Deus, aliás, inclusive. Como é que nós podemos conhecer esse grande amor, que torna um coração de pedra, faz com que ele seja um coração de carne, transforme em coração de carne, se nós não dermos de cara com essa frieza e indiferença humana que todos nós temos? Tem pessoas, pessoal, que depois de conhecer o poder do Espírito Santo, os milagres de Deus, ainda conseguem ter a coragem de deixá-lo. Claro, o inimigo das nossas almas é um enganador, tem um ingrediente sobrenatural nisso, mas a nossa vontade, no final das contas, é que decide a parada. Quem toma as decisões e os caminhos da nossa vida somos nós, não é o diabo não. O diabo pode influenciar você, mas é você que decide. Nunca esqueça disso. Como é que nós podemos, irmãos, conhecer a grandiosidade do perdão de Deus, sem antes nos depararmos com a decepção dos nossos erros? Como é que nós conseguimos entender a eficiência do Deus vivo, sem antes tomarmos consciência do ser deficiente que nós somos? As nuvens são necessárias e as decepções conosco, decepções com nós mesmos, é necessária. Eu já me decepcionei comigo várias vezes. E é pior do que se decepcionar com outra pessoa. Porque a gente se sente um incompetente ou traidor. Eu sei que ninguém aqui sentiu isso, mas eu senti. Eu tenho que abrir meu coração para você. Mas no dia que o diabo começar a te acusar, saiba que você pode dizer a ele assim: olha, eu estou no meio da nuvem, mas depois da minha nuvem é o sol brilhante do sol da justiça. Você vai ficar para sempre dentro da nuvem, demônio miserável. Pode dizer isso, e diga que foi eu que mandei. Agora, irmão querido, não morra dentro da nuvem. Não morra dentro da nuvem e não deixe que ninguém lhe mantenha dentro da nuvem. Você só pode ajudar a pessoa a sair da nuvem quando você sai dela. Se você permanecer dentro da nuvem, você morre, você e a pessoa. José aceitou a ajuda do anjo e saiu de dentro daquela nuvem de morte, de decepção e tristeza que ele estava. Tem muita gente que gosta, parece que se acostumou com o interior da nuvem. Aí começa a curtir a sua tristeza, a sua decepção. Começa com aquele sentimento de autocomiseração. Começa a botar a culpa em todo mundo, menos ver a sua própria culpa. E nós podemos contar com a voz do Espírito, a voz que troveja sobre todas as águas. Nós temos um Deus cuja voz troveja sobre as águas, e é essa voz que vai tirar você da sua nuvem. É esse poder que opera na nossa fraqueza.
É esse poder que faz o impossível acontecer. É esse poder que é eficiência na sua deficiência. É esse poder que lhe provê no momento da escassez. É esse poder que intervém com o sobrenatural diante do natural criado, para sem desorganizar esse natural criado. Isso chama-se milagre. E o milagre existe, o milagre está presente hoje, porque o Deus vivo está nesse lugar e pode fazer um milagre na sua vida hoje. Você não é residente da nuvem, você é filho do sol da justiça, que é o Deus vivo. E nós precisamos colher, sim, tudo que nós pudermos para o nosso crescimento, para o molde no nosso caráter, para que Deus possa nos permitir moldar dentro da nuvem, e não sair de lá como se tivéssemos passado. Sempre tire algo positivo, algo de crescimento, algo que você não sabia, algo que você pode repassar para outros, dos momentos da tribulação, das turbulências da vida. Agora, em nome de Jesus, nunca mais volte para eles. Tem gente que gosta da nuvem e reincide nela. Não porque tem que fazer, mas porque quer. Em nome de Jesus Cristo, hoje é dia de você ver o sol brilhar. Talvez você esteja há muito tempo dentro da nuvem. Eu quero dizer a você uma coisa, que às vezes o diabo ele tem assim uma habilidade muito grande de fazer com que as dificuldades, que fazer com que um cisco, bota uma lupa lá e faz com que um cisco se transforme num elefante. Isso são nuvens pequenas que produzem sombras grandes. Não deixe que o diabo coloque uma lente de aumento diante das suas dificuldades e diga, é intransponível, porque não é. Dê a proporção devida às dificuldades que você tem passado hoje. Nem aumente, nem diminua, seja realista. Tem gente que gosta de aumentar as coisas. Pegue o problema que você está passando, ou os desafios que você estiver passando, não deixe que ele tome conta da sua vida. Isole o problema e trate com ele em paralelo. A sua vida continua. O problema está em paralelo e ele vai passar. Tem gente que deixa que o problema tome conta da vida. Todas as vezes que eu preciso de um norte, eu olho para as promessas do meu Deus. Eu lembro delas uma por irmão, olhe. É impressionante, mas eu não esqueço uma. Eu sei as palavras que Deus me disse ao longo da minha caminhada, ao longo da minha vida, cada palavra. É isso que me faz andar. É isso que me faz ousar. É isso que me faz avançar e nunca parar. Foque nas promessas de Deus para você e não nos empecilhos que aparecem pela frente, porque você vai passar por eles. José passou por eles. Jesus passou por eles. O apóstolo Paulo passou por ele. Todos os apóstolos foram martirizados, a não ser João. Mas hoje estão habitando com o Mestre. E nós habitaremos com o Mestre. Não deixe que o diabo mostre uma nuvem pequena, mostre uma sombra grande por causa de uma nuvem pequena. Deus nunca vai permitir que você entre num beco sem saída. Você vai passar pelo túnel. Talvez o túnel não tenha nem saída, mas saiba que Deus vai fazer você ver luz. Você vai passar por meio da parede do túnel. Agora, irmão, não morra no meio da nuvem, não. Nem desista da caminhada em nome de Jesus. Nem desista dos desafios que Deus colocou na sua frente em nome de Jesus. Nem se afaste do Espírito Santo e não perca a luz gerada pelo Espírito, como foi a luz de Jesus. Hoje Deus me trouxe uma palavra de encorajamento a você, dizendo assim: existe saída para você, meu filho. Existe saída para você, minha filha. Existe uma promessa por trás dessas nuvens.
E o diabo quer tirar a sua visão delas. É hora de reagir, queridos. É hora de tomar posse das promessas de Deus. Deixar as dificuldades. Faz o seguinte, pega uma dificuldade que está envolvendo a sua vida, isole ela. E diga, olha, o problema é o seguinte, eu vou tratar você aí, mas você não vai tomar conta da minha vida e não vai tirar as promessas de Deus da minha vida. Eu vou tratar você em paralelo. As nuvens que anunciam a luz de Jesus, elas existem. Essas nuvens são nuvens às vezes difíceis de passar por ela, mas elas existem. Não deixe que elas te separem dessa luz que Jesus Cristo já gerou para você. Vamos ficar em pé.